Olá, boa tarde a todos vocês que nos seguem. Nós vamos fazer hoje a nossa live com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, né? E será uma oportunidade para nós ouvirmos e conhecer um pouco das suas ideias, tudo aquilo que ele pensa, quais são, que ele está pensando para o futuro, presente e para o futuro de São Paulo. Vamos aguardar um pouquinho, o prefeito deve entrar em seguida. Peço a vocês que não façam solicitação para entrar, não cabe mais gente aqui. Prefeito Ricardo Nunes. Olá, tudo bem, Abílio? Olá, prefeito. Olá, tudo bem? Tudo bem, prefeito? Tudo bem. ótimo, tudo ótimo. Você está em algum lugar que você pode tirar a marcha, prefeito? Ótimo. Pronto, já tirei. Assim nós ficamos os dois aqui, podemos conversar mais facilmente. Prefeito Ricardo Nunes, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para fazermos essa conversa com as pessoas, com meus seguidores, com aqueles que estão sempre junto comigo. Muito obrigado pelo seu tempo. Você é uma pessoa que sempre se manteve muito discreta. Inclusive, quando você estava como vice-prefeito, você pouco aparecia. E tem muitas coisas que agora, quando você está como prefeito, né, que é o homem, assim, o guardião da nossa cidade, o guardião da nossa casa, isso aqui é a nossa casa. Eu, por exemplo, nasci aqui e pretendo ficar aqui até o fim dos meus dias. Posso ir e voltar, quando mas estar sempre aqui. E eu pensei, as pessoas precisam conhecer um pouco mais do nosso novo prefeito. E aí, quero lhe agradecer muito por estar aqui e por compartilhar um pouco esse tempo conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado, Abílio. Você sabe que eu sou teu fã, você é uma inspiração para todos nós brasileiros, pelo seu empreendedorismo, né, a sua forma de viver, de falar, de defender o nosso país, por falar muito de longevidade, né, o quanto é importante isso, das pessoas terem, a partir de você, essa inspiração. Estou à disposição, com uma responsabilidade muito grande, né, de poder ser o prefeito dessa cidade de 12 milhões e meio de habitantes, com bastante dificuldades, mas também com uma cidade muito pujante, que tem um povo muito trabalhador. Dias muito agitados. Eu estava aqui só na última hora, tive a reunião com o senador José Serra, agora com um deputado lá do Rio Grande do Sul, o Alceu Moreira, enfim, mas mesmo assim é uma honra verdadeira de poder falar aqui contigo e compartilhar um pouco sobre a administração, sobre a cidade. Muito obrigado, prefeito. Eu vou dizer o seguinte, para nós começarmos. Tem algumas coisas que nós temos assim, coisas que nós temos em comum, né? Uma delas, nós temos em comum que nós dois somos apreciadores e amantes do futebol, né? Mas você como palmeirense, eu como São Paulo, nessas semanas que não há um bom momento para nós falarmos de futebol. Então eu vou começar por um outro tema hoje. Tem uma outra coisa que nós temos em comum, por exemplo, tudo aquilo que eu li de você, é a nossa espiritualidade, né? E todos aqueles que me seguem, quando eu posto alguma coisa do lado espiritual, nesse mês de maio, eu postei 2 vezes sobre 2 amigas minhas que moram na Europa, Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita de Cássia, uma no dia 13 de maio, outra no dia 22 de maio. E os meus seguidores interagiram muito comigo. Espiritualidade é uma coisa importante para as pessoas, e eu sei que você é uma pessoa que tem na espiritualidade uma coisa importante na sua vida. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para nós começarmos a nossa conversa. Tá bom, Bim. Eu acompanho você na sua rede social, né, sou seu seguidor, vi realmente a sua postagem sobre Nossa Senhora de Fátima e Santa Rita de Cássia. Eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Meu pai, Abílio, veio de Portugal, jovem, né? Casou com a minha mãe, que a minha mãe chama-se Maria do Céu, Abílio. Maria do Céu é o nome da minha mãe. Então, a gente já tinha essa questão familiar, eu herdei isso dos meus pais, né? A vida com essa questão da crença, do catolicismo. E tem uma coisa assim que eu queria compartilhar contigo, uma coisa muito reservada, mas eu me sinto muito tranquilo de compartilhar contigo,
Eu, quando era criança, estudava num colégio chamado Jesus Maria José, um colégio católico. E lá, nessas coisas de criança, 12 anos, correndo no pátio, tinha uma rede de vôlei e que eu não percebi, e eu fui ao encontro daquela rede e me jogou para trás, eu bati a cabeça no concreto e trincou aqui a caixa craniana. E eu fui socorrido ao hospital, desacordado, sem os movimentos do corpo, sem os movimentos nenhum, por conta dessa queda muito, muito forte, que eu tenho até hoje o raio-x com a trinca bem forte. E minha mãe, Dona Maria do Céu, fez uma promessa para Nossa Senhora da Aparecida que se o filho dela, eu, voltasse bem, com saúde, né, que nós iríamos pagar a promessa lá em Nossa Senhora Aparecida. E eu voltei melhor do que eu estava. Voltei bem, depois fomos pagar a promessa, e aí se intensificou mais ainda essa minha relação com relação à igreja, com relação... Se você olhar aqui na minha sala, depois eu posso mostrar, eu tenho aqui Nossa Senhora do Líbano, que o Dom Edgar me deu, Nossa Senhora Aparecida, tenho aqui um terço que eu ganhei da Shalom. Eu sou da comunidade católica Shalom, além de eu ser paroquiano, minha paróquia é Paróquia Imaculada, né? Um pouquinho na frente ali eu tenho São Judas, que foi o Padre Eli, que é o pároco lá do Santuário São Judas que me deu. Enfim, tenho bastante proteção aqui, viu, Abílio? Então, assim, resumidamente, né, a minha vida é essa. Eu tenho um grupo de oração na minha casa, que é feito dentro da minha casa, chama-se Grupo de Oração Sagrada Família. E como vereador, Abílio, eu integrei a bancada cristã, que não tem nada a ver com essa coisa que comento de conservadorismo, de extrema-direita. Não, era uma bancada cristã que fazia os trabalhos de forma legítima, vendo os interesses dos trabalhos da igreja e não da igreja, que quais são? Esse trabalho muito bonito que a igreja tem de atender o morador em situação de rua, de fazer o catequismo, não só o catequismo na paróquia, mas de fazer o catequismo com as pessoas mais vulneráveis, de distribuição de alimentação, de atendimento aos mais pobres, né? A igreja, não só a católica, como várias igrejas evangélicas fazem esse trabalho. Então, a gente sempre fez uma ação para fazer, primeiro, o reconhecimento desse trabalho social das igrejas, de todas as igrejas. Primeira coisa, reconhecer o trabalho, reconhecer algo muito importante. E segundo, fortalecer esse trabalho, né? Dizer que o poder público vê isso como algo muito importante e fundamental no atendimento das pessoas. E, Abílio, eu presenciei cada trabalho lindo, principalmente com os moradores de rua, né? É algo fantástico. São pessoas assim que são... têm essa dádiva, né, de poder estar fazendo essas ações sociais. Então, a minha relação com a igreja é essa, de quem é criança e que convive, que trabalha e que reconhece o trabalho de todas as igrejas, principalmente com os mais pobres, que é um olhar que a gente tem muito... Você que é cristão, como eu, também tem esse olhar assim, essa coisa do coração de olhar os mais necessitados. Que legal, prefeito. Eu acho isso muito legal, muito bacana. Eu tenho a espiritualidade, para mim, é a minha força fundamental, né? Eu tenho uma relação com Deus assim muito clara, tá? Eu acho que eu tenho todo o direito de pedir o que eu quiser para Deus, né? Respeitando duas regras. Primeira regra, eu tenho que pensar sempre que o que eu estou pedindo é justo. Primeira regra. A segunda regra, eu já fiz a minha parte. Aí, se eu já fiz a minha parte, isso é justo, meu pleito, tá? Aí eu posso pedir para Deus o que eu quiser. Eu só peço duas coisas para Ele. Protege a minha saúde e a minha família. O resto deixa que eu vou buscar, eu me viro, então, quer dizer, eu vou fazer. Então, esse lado espiritual seu é muito legal. Você falou um pouquinho, tá, na parte de atenção mais com os mais vulneráveis, né? O que você na prefeitura... eu estou te chamando de você. Você. Eu te chamando de Abílio, olha só. Eu tenho 6 filhos, só 2 é que são mais novos que você. Minha filha mais velha tem 59, meu pequeno tem 11. Né? Então só a Rafa tem 14 e o Miguel que tem 11 são mais novos que você. Agora são todos mais velhos. Então se me permite chamar de você, quer que você me chame de Abílio também, bem no informal. Então, prefeito, o que você está pensando? Como é que você vai olhar? Como é que você vai colocar as tuas vistas mais com atenção para os vulneráveis, que nós temos muito aqui na nossa cidade, toda a periferia, e às vezes mesmo não só na periferia. Tá? O que você pensa em ter que olhar um pouquinho com o prefeito para essa gente? Nós estamos num momento extremamente importante.
eu com a minha família, nós temos também, a mulher tem trabalhado muito no sentido de ajudar os mais vulneráveis. Nós pusemos dinheiro nisso, mas não só dinheiro, trabalho também, entende? Com cestas básicas e uma série de coisas. Eu sei que estão fazendo muita coisa. Conta um pouquinho, como é que está o teu olhar como prefeito para os vulneráveis. Sabe, o prefeito Bruno Covas, ele já havia instituído, né, no ano passado, um programa aqui na cidade de São Paulo, que era o Cidade Solidária, que tinha fez um trabalho, continua fazendo um trabalho muito importante para isso. Quando a gente ganhou a eleição, no final do ano passado, e aí, nesse ano, o Bruno Covas chegou para mim e falou: olha, Ricardo, eu queria que você... Eu era vice, né? Eu ainda estava aqui na condição de vice, e vice-prefeito é assim, fica fazendo um pouco aqui, ajuda o prefeito ali, ajuda ali, com várias ações. E eu, como vice-prefeito, o Bruno me pediu para cuidar desse programa, junto com os outros secretários que já vinham fazendo um belo trabalho. Mas, até contando essa história para vocês, compartilhar um pouco como é que era aqui o dia a dia com essa pessoa que é meu irmão, que a gente perdeu do Bruno. Ele chegou para mim e falou: você precisa cuidar desse programa para a gente poder dar uma aquecida nisso, no atendimento. Até março desse ano, Abílio, entre março de 2020 e março de 2021, haviam sido distribuídos 2.500.000 cestas básicas. E aí, o Bruno chegou e falou o seguinte: você precisa entregar agora, nos próximos 2 meses, 1.800.000 cestas básicas. Eu falei: mas Bruno, se em um ano foram distribuídos 2,5 milhões, como é que eu vou distribuir em 2 meses 1.800.000 cestas básicas? Ele falou: não, isso não é dificuldade. Quando quer fazer, consegue fazer. Põe a mão na massa e vai lá e faz. E nós concluímos agora a entrega de 4.300.000 cestas básicas, cumprindo aí, então, a determinação do prefeito Bruno Covas. E aqui também a gente está fazendo um trabalho muito forte, Abílio, de distribuição de marmitas. Nós estamos distribuindo 80.000 marmitas por dia, em vários pontos da cidade, naqueles bairros mais pobres, nas pessoas mais vulneráveis, com uma ajuda muito grande aqui da Arquidiocese de São Paulo. Conversei com o Dom Odilo para ajudar, porque a logística é muito complexa, né? Uma cidade tão grande, com o pessoal de entidades, de associações, com o pessoal da CUFA, com os evangélicos. Então, é uma ação muito forte, que nós estamos distribuindo, então, hoje, 80.000 marmitas por dia. Já distribuímos 4.300.000 cestas básicas desde março do ano passado, só esse ano 1.800.000. E estamos fazendo, inclusive, outras ações, como, por exemplo, Abílio, o POT, que é um programa que a gente tem aqui, que contratou as mães de alunos que são das escolas. Contratamos 4.500 mães, recebendo R$ 1.200, para que elas ajudem na volta às aulas. Oriente os alunos a lavar a mão, a pôr a máscara, né? Estamos com outros 2.000 jovens de 18 a 21 anos no POT, no auxílio da arrecadação de doação de alimentos, que a gente também tem o banco de alimentos, que é muito importante, e também para ajudar num trabalho que a gente fez um convênio com a Associação Paulista de Supermercados, a APAS, que você bem conhece, onde tem lá nossas caixas, as pessoas fazem doação de alimentos. Então, o programa é muito grande. E aí, tem outras ações com relação a essa questão. Eu inaugurei semana passada um trabalho que o Bruno havia já deixado pronto, e a gente concluiu semana passada, eu entreguei 170 novas vagas para idosos em hotéis, que completaram 600 vagas. Então, já havia sido entregue 430, entregamos 170 na semana passada, e no sábado passado, inclusive, agora recente, completamos 600 vagas. O que é isso? São 600 idosos em situação de rua, que eles vão lá, tem o café da manhã, tem o almoço, tem o café da tarde, tem o jantar. Né? É um serviço que custa R$ 3.250 por mês para a prefeitura. Mas é importante que são pessoas que estão com uma qualidade de vida muito boa. E nós vamos fazer, Abílio, mais 400 vagas até o final do ano. Ou seja, tem assim uma ação da área social enorme, mas muito grande mesmo. Nessa área da segurança alimentar, eu não tenho dúvida que é o maior programa de segurança alimentar
da América do Sul, é gigantesco, é algo assim fantástico. São Paulo é muito complicada, Abílio. É uma cidade que é muito rica, né? Mas ao mesmo tempo também ela é muito pobre. Ela tem tanta riqueza, mas também tem bastante pessoas com necessidade. A gente está trabalhando muito forte nisso. Eu sei disso, prefeito, admiro as medidas que você está tomando, mesmo seguindo o plano do Bruno Covas. É importante e admiro com satisfação essas medidas. Dirigir São Paulo, dirigir uma prefeitura com São Paulo, eu tenho comentado isso com outros prefeitos que têm passado e que têm tido outros cargos públicos. Dirigir um estado como São Paulo é um desafio para gestor. Eu sou um gestor, mais do que empresário, eu sou um gestor, sou um administrador. Eu imagino, então, quer dizer, a complexidade de uma cidade como São Paulo. Mas aqui é uma cidadezinha, quer dizer, quando tem um país, você tem mecanismos para dirigir um país, então, quer dizer, que você não tem para dirigir, às vezes, uma cidade. Então, é muito complexo. A tua tarefa é uma tarefa assim, realmente muito complexa. Tá? E eu peço a Deus que Ele sempre te ilumine e que você faça o melhor para nós que habitamos aqui. Mas fala um pouquinho também, eu tenho várias perguntas que foram feitas pelas pessoas que me seguem. Né? Tem muita pergunta em torno da Covid. Né? O que você está pensando? Eu sei que você tomou uma série de medidas com hospitais, enfim, procurando dar aparelhamento dentro daquilo que a prefeitura tem para atender os cidadãos da nossa cidade. O que podemos fazer a mais? Quais são as recomendações e, principalmente, quais são as suas perspectivas então, em relação à Covid? É uma coisa que, até em termos de, vamos dizer assim, de vacinação na cidade de São Paulo, da cidade de São Paulo, não do estado de São Paulo, então, da cidade de São Paulo, quais são as suas perspectivas? O que você pensa de tudo isso que está acontecendo agora dentro da Covid? Olha, Billy, a gestão Bruno Covas tem, assim, da nossa equipe toda, muito orgulho do que foi feito até agora. O Bruno, ele abriu 10 novos hospitais. 10 novos hospitais. Contratou de março até agora 11.500 profissionais de saúde. 11.500 novos profissionais de saúde. A gente fez um trabalho de UPAs, por exemplo. A gente vai inaugurar mais 5 UPAs. Quando a gestão começou, eram 3. Hoje temos 16, vamos inaugurar mais 5. É um trabalho muito grande que não ficou ninguém sem atendimento. Só para você ter ideia, quando iniciou a pandemia em março do ano passado, a cidade de São Paulo tinha 530 leitos de UTI. Abriu mais 1.300 leitos. Então a gente já tem quase 1.800, já passou de 1.800 leitos de UTI. Não tem ninguém na cidade de São Paulo que tenha ficado sem atendimento. E nesse momento agora, por exemplo, que a gente está com essa possibilidade, tomara que não, mas existe a possibilidade da terceira onda com essa variante da Índia, nós já temos preparados, se necessário for, para abrir 250 novos leitos de UTI. É um trabalho gigantesco, nós temos uma rede de assistência muito grande. Eu vi na imprensa, inclusive ontem e hoje, 20 cidades no estado que estão com situação sem vagas nos seus hospitais. Só para você ter uma ideia, de todos os que estão internados, ou tiveram internados nas nossas UTIs aqui em São Paulo, 20% não era da cidade. Então, a cidade de São Paulo, além dela fazer o atendimento a toda a sua população, ela ainda conseguiu ser solidária e 20% dos nossos UTIs eram utilizados por pessoas que não eram aqui da cidade. E aí tem uma outra linha muito importante, que é a da vacinação. Você imagine vacinar numa cidade desse tamanho. Então, nós temos 468 UBSs, todas super bem preparadas. As pessoas que estão nos assistindo aqui, eu não tenho dúvida que, mesmo que nunca tenha ido numa OBS, sempre que utilizou ali o serviço privado, quando ele foi numa OBS nossa, eu não tenho dúvida que todos tecerão elogios. Todos é muito, né? Sempre tem alguém que reclama de tudo. São um pouquinho, mas sempre tem. Mas numa maioria muito grande, elogiando o nosso atendimento na área da vacinação. A gente tem, hoje, abrimos mais 2 postos de vacinação, os megapostos de vacinação, completando 10, que a pessoa pode ir a pé e vacinar, e temos 25 grandes mega drives, que as pessoas vão com carro e se vacinam. Por que eu estou te falando tudo isso? A questão da logística, você que é um gestor, que é a nossa inspiração, nosso exemplo, sabe o quanto que é importante você fazer as ações com logística, ou seja, as pessoas precisam ter fácil acesso para poder ir até o local,
ela vai uma vez tomar a primeira dose, retorna para tomar a segunda dose. A colocação dessas vacinas em vários pontos, lembrando que ela está ali numa temperatura que precisa ser mantida, ainda mais a da Pfizer. Enfim, o trabalho tem sido muito positivo e queria até compartilhar contigo. Agora, em abril, foi feita uma pesquisa do Datafolha. Olha, Bíblia, que notícia bacana. A pesquisa do Datafolha perguntou para as pessoas: o que você classifica como o melhor serviço público? E pela primeira vez, o SUS, o Serviço Único de Saúde, o atendimento da área da saúde. No mês passado, agora de abril, Datafolha traz para a gente essa pesquisa. Então, você ter todo o sistema de saúde bem avaliado é algo que é muito importante, né? Aqui na cidade de São Paulo, teve esse reconhecimento a todos os nossos profissionais de saúde. Então, a questão da COVID é algo fundamental, precisa vacinar as pessoas. A Prefeitura de São Paulo fez cartas de intenção para tentar comprar a vacina direto, para poder ajudar nesse processo, porque é a vacina que salva vidas, né, Abílio? Nós não tivemos sucesso até o momento de fazer a aquisição de vacinas, porque tanto a Pfizer, a Janssen, como a AstraZeneca, eles dizem que primeiro tem que fazer a venda para o Ministério da Saúde e aí depois eles podem vender aos municípios. Mas nós estamos tentando, se possível for, a gente vai adquirir para ajudar no PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, né? Mas assim, a cidade de São Paulo está caminhando muito bem com relação ao tratamento das pessoas que adquiriram o Covid e contamos muito, Abílio, que as pessoas continuem praticando distanciamento, usando máscara, para a gente poder ir retomando o quanto antes a economia, que também isso tem gerado um grave problema. Quando a gente fala de Covid, não é só a doença em si, né, Abílio? Tem as consequências, comércio que fecha, as crianças que não vão para a escola, mas vamos orar e trabalhar para superar isso. Sem dúvida, prefeito. Eu considero que essa questão de lockdown, de confinamento, né? Eu sei que é traumático, inclusive para todo mundo, Inclusive, nós na Península, nós ficamos muito tempo em home office, ainda estamos, a maior parte das pessoas que trabalham conosco em home office. Eu sei do drama das mães quando as crianças não estavam indo à escola, né? Como é que faziam, entende? Como é que elas podiam se virar? Muitas mandaram as empregadas não virem trabalhar, com medo de se contaminar, ficavam sozinhas em casa, com o marido, com as crianças sem escola e trabalhando em home office. Tá? Realmente é muito complicado tudo isso. Então, todo o confinamento, toda a parada da vida normal é traumática. Tá? Mas ela tem se mostrado até que em alguns casos é necessário. Então, sei lá, eu tenho um pouco de receio, que principalmente estamos entrando no inverno, agora, embora o nosso inverno não seja muito rigoroso, né, que possa aumentar ainda o número de casos. E ainda não temos vacina suficiente no país para vacinarmos em massa. Nós temos um sistema, o SUS, é uma coisa, eu vivo muito nos Estados Unidos, também na França. Prefeito, os Estados Unidos não tem, o primeiro mundo não tem o sistema SUS que nós temos aqui. Tá? Vacinar lá, você vai no public, você vai na CVC, então você vai na Walgreens, nas farmácias, tem que ir no supermercado para vacinar. Sistema SUS, e nós estamos acostumados com vacina. Nós estamos acostumados, nós vacinamos contra a gripe, nós vacinamos contra a poliomielite, nós vacinamos com um monte de coisa aqui no Brasil, que nós somos de vacina. Mas, enfim, o importante é nós fazermos aquilo que está ao nosso alcance, o máximo que nós possamos fazer, eu tenho certeza que você está fazendo. Queria perguntar uma coisa para você, prefeito. Você tem falado muito do legado do Bruno Covas e que você vai seguir o legado do Bruno Covas, a administração do Bruno Covas. Eu acho isso muito bonito, tá? A maneira como você está se posicionando, de uma lealdade, né? De uma elegância ímpar, realmente muito bonito. Eu sempre quero um pouco mais. Então, quer dizer, eu acho que dentro do primeiro momento, quer dizer, eu vou seguir ao legado do Bruno Covas e vou em frente. Mas depois se desafia a si mesmo, quer dizer, tudo que eu puder fazer a mais, eu vou fazer ainda também. Vou procurar colocar toda a minha capacidade, tudo aquilo. Você tem 4 anos de governo pela frente, 3 anos e meio de governo pela frente, tá certo? Então, é preciso que a gente acredite que você está disposto a fazer o melhor possível para a cidade de São Paulo, à medida que você vai conhecendo a cidade, à medida que você vai encontrando mais as coisas, vendo as dificuldades, você vai se desafiando a si próprio para fazer mais ainda. Tá?
Eu tenho certeza que você, com a sua garra, você vai procurar fazer isso e vai se desafiar a si próprio. Mas conta um pouquinho para a gente como é que é esse legado no Covas, o que você acha que mais aprecia na linha que foi traçada e quais são os seus planos dentro desse legado para a cidade de São Paulo. Olha, Bílio, eu tinha uma relação muito próxima com o Bruno Covas, né? Eu, minha família, e o fato de eu ser o vice-prefeito foi uma escolha pessoal do Bruno, lógico, pelo meu trabalho todo que eu desenvolvi na Câmara. Eu tenho bastante orgulho, fui vereador há 8 anos, consegui fazer leis importantes. Como eu presidia a ESU, que é uma associação empresarial da Zona Sul, que tem 500 associados, eu fiz muitas leis para que a pessoa que empreende na cidade, o comerciante, o empresário, pudesse ter a sua segurança jurídica, de tirar sua licença, presidi várias CPIs, vários grupos de trabalho, relatei o orçamento várias vezes, relatei a LDO várias vezes, que é a Lei de Direito Orçamentário. Então, eu trago uma bagagem de experiência de um vereador muito atuante, que não tinha falta, que chegava cedo, que saía tarde, né, do estilo da gente que é de amar o trabalho. E aí, nessa relação com o Bruno, né, que ficou uma coisa de amizade, de sermos irmãos, a gente participou muito da montagem do governo. Não foi só uma chapa Bruno Covas, Ricardo Nunes, como alguns falam, sabe, Abílio, assim, por uma composição política. Não, foi uma afinidade de pensamento, do amor à cidade, de pessoas que amam essa cidade. Por que eu estou te contando isso? Porque quando a gente foi montar a equipe de governo, nós fizemos juntos. Então, a gente tem quadros aqui muito bons na prefeitura. E você só consegue fazer um grande trabalho com um grande time. Não adianta você ter um time capenga que você não vai conseguir colocar em prática tudo aquilo. E aí, a gente tem 75 pontos no nosso plano de metas, são planos ousados. Deixa eu te dar, sei lá, um exemplo. Hoje nós temos na cidade 1.180 pontos de Wi-Fi. O nosso plano de metas é 20 mil pontos de Wi-Fi. O quanto é importante você ter 20 mil pontos de Wi-Fi na cidade, porque no momento da tecnologia, nós estamos aqui falando agora pelo celular usando a internet. Nós estamos distribuindo 506 mil tablets para os alunos das escolas com chip, porque eles vão poder fazer os seus estudos, ter aulas através do celular via internet. A gente tem hoje qualquer serviço que as pessoas utilizem, os seus funcionários, os meus funcionários, nossos colaboradores, precisa ter internet. Então é algo muito importante. A gente tem assim uma proposta de fazer, Abílio, 49 mil unidades habitacionais. Só para você ter uma ideia, assim, na gestão, eu não gosto de falar nome de pessoas do passado, para não parecer que é briga política, na gestão que foi de 2013 a 2016, eles fizeram 8.200 unidades habitacionais. Na gestão que foi de 2017 a 2020, que foi Dória e Covas, fizeram 25 mil unidades habitacionais. O nosso plano de metas agora é fazer 49 mil unidades habitacionais. Todas as nossas metas são ousadas. E a gente termina hoje as audiências públicas. Hoje é o último dia da consolidação das sugestões das audiências públicas. E eu não tenho dúvida que cada item daquele a gente vai dar uma forçadinha para a gente poder colocar mais energia e buscar mais, né? Então eu tenho uma esperança muito grande de ter uma frota de ônibus que seja mais ambientalmente correta. Deixa eu te dar um dado. Nós temos 14 mil ônibus na cidade. 62%, Abílio, da emissão de dióxido de carbono, 62% é proveniente da nossa frota de ônibus. Então, nós precisamos fazer, e eu vou fazer um trabalho para trocar essa frota para uma energia melhor, para bateria, que não polua tanto o meio ambiente, que traga uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, assim, que a gente está assim, muito determinado em fazer uma gestão de excelência e que vá melhorar a qualidade de vida das pessoas, eu tenho plena e absoluta certeza que nós e a equipe aqui vai fazer, não tenha dúvida. Que legal, prefeito. Olha, muito bom. Essa questão da internet é fundamental. Você falou uma coisa das rodas dos ônibus. Tem muitas perguntas aqui dos meus seguidores falando do trânsito e do transporte coletivo. Se temos alguma coisa a mais para fazer
questão de mobilidade numa cidade como São Paulo, ela é dramática, você sabe disso, né, prefeito? Ela é uma questão assim, tem gente que assim caminha, ou leva 2 horas e meia, 3 horas da sua casa até o local de trabalho de manhã e depois outro tanto para voltar à noite para casa. Sabe? Sobra pouco tempo para a família, pouco tempo para descansar. Isso é muito complicado. Então, é natural que as pessoas tenham uma preocupação muito grande com a mobilidade, com o transporte coletivo e até com o trânsito. O que, é que nós podemos fazer a mais nesse sentido? Você tem planos assim específicos feitos ou pelo Bruno, ou por você, ou pela tua equipe? O que você pensa aí? O que nós podemos ajudar a população para a questão da mobilidade? Tá. A nossa gestão, Abílio, é gestão Bruno Covas, né? Já tem várias linhas para poder estar atuando. Uma das coisas que é muito importante nesse processo, está previsto que esse ano a gente precise enviar à Câmara a revisão do Plano Diretor Estratégico, do PDE. Por que é importante fazer a revisão do Plano Diretor? A gente identificou que é necessário você fazer uma ação de política pública na questão de urbanismo da cidade, onde você consiga levar para a periferia o emprego e trazer moradia para o centro. Isso é uma questão estratégica muito importante para essa cidade. Você não consegue gerir essa cidade sem estratégicas urbanísticas. Então, esse é um dos pontos. Levar emprego para a periferia e trazer moradia para o centro. Então, com a questão do plano diretor, você consegue mudar a legislação, criar incentivos para que as pessoas possam morar no centro, onde já tem uma infraestrutura, oferta de empregos. Isso é um dos pontos. Existem outras questões. A gente vai estar implantando, isso é já mais para o Extremo-Sul, a gente tem lá a represa Guarapiranga e a Billings. Você que viaja muito pelo mundo já deve ter visto que os países desenvolvidos utilizam muito o transporte hidroviário. A gente vai fazer a primeira linha de transporte hidroviário na represa Billings, que vai sair lá do final do Grajaú, vai chegar até o Socorro, num trajeto de 15 minutos, aonde se você fizer de ônibus, gasta 1 hora, o mesmo trajeto. Tem hoje uma outra ação que a gente vai estar desenvolvendo, que é melhorar a questão dos corredores de ônibus. A gente tem um grande... Isso é importante. A gente vai estar fazendo o BTR Aricanduva, o corredor Itaquera, corredor Interlagos. Tem uma ação muito bem elaborada para fazer a ampliação das linhas dos corredores de ônibus, que dá agilidade e dá para as pessoas menor tempo dentro do ônibus, mais qualidade de vida, pode ficar mais em casa, né, e ter uma qualidade de vida melhor. Existe uma ação da gente poder incentivar as questões do meio de transporte de outros modais, outras modalidades, como, por exemplo, ampliação das nossas ciclofaixas e ciclovias. Nós vamos estar agora fazendo um trabalho bastante intenso de que nas nossas operações urbanas seja sempre incluído com muita prioridade essa questão de poder dar uma condição para quem utilizar a bicicleta fazê-lo com segurança. Então, não existe assim uma questão única mágica, Abílio. Existe um cardápio de uma série de ações que a gente vai estar fazendo para melhorar a questão da mobilidade na cidade. A gente tem compreensão da importância e vamos fazer. Em maio agora, por exemplo, é o mês Maio Amarelo, né, que é o mês que a gente faz esse trabalho para poder reduzir o número de mortes no trânsito. A cidade de São Paulo hoje tem 6,5 por 100 mil habitantes de mortes. Nós estamos com uma meta de levar isso para 4,5 por 100 mil o número de mortes no trânsito. A gente já melhorou um pouco. Sumiu o som. Sumiu o som. Se ele está te ouvindo. Prefeito, eu tô sem som. Não sei se é daí ou daqui. Tô sem som. Não sei se é... Você está me ouvindo, prefeito? Você está me ouvindo? Eu falando, você me ouve, não? Não. Aconteceu alguma coisa... Não sei se foi do seu lado ou do meu. Nós estamos sem som aqui. O prefeito saiu e vai entrar de novo. Vamos um pouquinho só de atenção, que eu tenho mais algumas perguntas para falar para ele e acho que serão muito esclarecedoras, né?
Voltei? Voltou? Agora voltou, prefeito? Voltou. A gente está aqui um pouquinho para caminhar para o fim, mas eu tenho aqui... as suas respostas foram muito esclarecedoras, todas foram muito, muito boas, prefeito. Mas eu queria fazer mais duas perguntinhas que eu acho que são assim, muito, muito importantes. Uma delas, eu sou um amante do esporte, você sabe disso, né? Eu, minha família, nós temos, aliás, temos um projeto muito importante em conjunto com a prefeitura, num centro da prefeitura, tá? Em Santo Amaro. Lá no Jorge Bruder. Um projeto referência, o NAR, Núcleo de Alto Rendimento, é um projeto de referência mundial. Tá? Várias pessoas vêm aqui de outros países para ver o que nós fazemos lá. Mas o que nós temos aí? Tem algum plano para incentivar, para facilitar as pessoas as que habitam na nossa cidade a poder praticar um pouco mais de esporte, alguma coisa a mais que as pessoas fazem? Tem algum programa, alguma coisa nesse ponto, prefeito? Tem, Abílio. Primeiro eu queria, em nome da Prefeitura de São Paulo, fazer aqui um agradecimento público a você pelo Centro de Alto Rendimento lá em Santo Amaro, no Jorge Bruder. É algo fantástico, todo mundo elogia. Você está dando um presente para a cidade que talvez não tenha ideia da importância. Muito obrigado. Com relação ao esporte, eu tive ontem despachando com o secretário de esporte, que é o Thiago, e a gente estava traçando algumas ações. Hoje a gente tem muito, e em cada canto, cada bairro dessa cidade, dentro dos 96 distritos, das 32 subprefeituras, amigo, nós temos um CDC, que é um centro desportivo da comunidade, onde sempre tem um campo de futebol, uma quadra, atividades, espaço para atividades esportivas. Aí eu já combinei com ele, porque a gente precisa fazer com que isso seja mais utilizado e utilizado com qualidade. Como é que funciona isso? Tem 200 na cidade. Como é que a gente funciona? A comunidade lá se vira e ela que paga a luz, ela que paga a água, a escolinha de futebol, ela que cotiza. Então a prefeitura agora vai fazer uma ação de poder remunerar o professor da escolinha, seja de futebol, de vôlei, de basquete. A gente vai fazer um plano de requalificação desses espaços, trazer ex-profissionais do futebol, do vôlei, de basquete, de todas as modalidades, profissionais que não estão mais atuando ali de forma profissional, para contratar pela prefeitura, para poder ir nesses locais, porque a molecada tem eles como referência, né? Então, acho que é valorizar essas pessoas e também colocar ali a molecada lá do bairro, da periferia, em contato com essas pessoas. A gente teve aqui agora, nessa semana, assinado também a concessão do AMB, onde ali será o grande ginásio esportivo, deve ser o maior aí da América do Sul, com recurso da iniciativa privada. A gente está fazendo um trabalho muito forte nessa parte de PPP, de fazer concessão, ter o Estado do tamanho menor e trabalhar mais com a iniciativa privada. Você vê que os nossos parques, Abílio, pega, por exemplo, Ibirapuera, gastava 25 milhões por ano só de manutenção. Então, o privado está cuidando daquele parque. A prefeitura não coloca mais os 25 milhões. Está aberta à população com mais opções de atividade esportiva. Então, você vai lá, tem bicicleta para alugar, tem patins, tem patinete. E a prefeitura ela desonera desse custo, podendo investir esse recurso em outros locais. E a iniciativa privada toca lá, aberto ao público da mesma forma, para poder utilizar, né? Mas assim, a gente tem várias ações. E uma das coisas que eles têm me falado bastante, confesso que eu ainda não tenho habilidade para o assunto, que é o tal do jogo eletrônico lá. Tem um nome que agora esqueci, que tem como games, de trabalho de games. Eu não sou muito afim, mas diz que a molecada gosta muito disso. Então a gente vai fazer aqui um trabalho de games aí na periferia para a criançada, com espaço, com computador, com games. Mas eu gosto mesmo, vou fazer, Abílio, assim, o máximo para poder pôr a molecada para suar. Para os meninos, para as meninas suarem, ter um espaço em cada periferia ali, nem que seja... Eu fazia, quando eu era moleque, lá onde você fez o Centro de Alto Rendimento, eu fazia atletismo lá, Abílio. Era muito bacana, tinha uma pista bacana, a gente fazia atletismo. Os meus irmãos faziam natação lá naquele, chama Jorge Bruder, Centro Esportivo Jorge Bruder. Então, legal, a gente vai fazer sim, você vai ver que a gente vai conseguir colocar essa molecada para fazer esporte, suar,
e ter um espaço para poder se exercitar. Que legal, prefeito. Eu acho que nós temos que dar para o nosso povo, nós temos que dar emprego, condição de emprego e também facilitar o lazer, tá? São as duas coisas que nós precisamos, fundamental. Claro, precisamos de educação, precisamos de saúde, coisa e tal, mas temos fundamentalmente dar emprego e proporcionar que eles tenham mais facilidade de viver com mais alegria, podendo ter o teu lazer. Mas continuam entrando perguntas aqui, prefeito, e volta de novo, nós estamos indo para o fim da nossa live, mas voltam perguntas de novo, população muito preocupada com o Covid. Né? E aí, veja, tem gente, evidentemente, que não se preocupa tanto, e tem muita gente que se preocupa muito, muito, muito. E tem gente preocupada agora com a tal variante, né, que está acontecendo, principalmente vindo do norte, a tal variante indiana. Tá? Existe algum plano, vamos dizer, dentro, eu sei que você controlar a entrada de uma cidade como São Paulo é quase que impossível, né? Mas existe algum plano de checagem, de verificação daqueles que migram dentro de outros estados, vindo para São Paulo? Tem algum plano de controle para isso? Ô, Abílio, hoje eu comecei o dia lá no aeroporto de Congonhas, onde deu início a barreira sanitária com a nossa equipe da saúde lá fazendo a triagem e a testagem das pessoas. O que aconteceu? Quando nós tivemos conhecimento dessa situação, no Maranhão, da presença lá, detectada a variante da Índia, já a Prefeitura de São Paulo procurou imediatamente o Ministério da Saúde, a Anvisa, propondo que fosse implantada uma barreira sanitária. Foi uma proposta da Prefeitura de São Paulo. E aí, o ministro da Saúde foi muito atencioso com o nosso secretário de Saúde, o Edson Aparecido, acatou muito bem a nossa sugestão e iniciou-se, então, um plano de ação de barreira sanitária. Uma das pessoas que foi detectada aí com a variante da Índia, ele embarcou aqui em São Paulo. A vigilância, a Anvisa já nos informou quais são as pessoas de São Paulo que tiveram contato com ele, são 2. Nós já estamos com profissionais da saúde nosso lá, junto com essas pessoas, para poder monitorar com quem eles estão e fazer o teste de PCR para saber se essas pessoas contaminaram, ou seja, tentando reduzir o máximo a transmissibilidade. A informação que a gente tem, que essa variante da Índia, ela tem um potencial de transmissibilidade maior do que esse, e a gente tem um receio muito grande de ter aí a terceira onda. Esperamos que não, mas pode ser que aconteça. E o que a gente fez? Nós vamos ter equipes da vigilância, são 8 profissionais, lá na rodoviária do Tietê, rodoviária do Jabaquara e na rodoviária da Barra Funda, fazendo todo o acompanhamento das pessoas que chegam, tanto do Rio como de Manaus. Nos aeroportos de Congonhas e no Campo de Marte não fixo. Se chegar algum voo que venha do Rio ou do Maranhão, eles vão nos comunicar com 4 horas de antecedência, vamos mandar uma equipe lá para poder fazer a verificação de todas as pessoas que desembarcarem no Campo de Marte. E o aeroporto de Guarulhos ficou a cargo do prefeito Guti, lá de Guarulhos, junto com a Anvisa. Então, foi traçado um plano junto com a Anvisa, até fazer aqui um comentário, um plano conjunto, prefeitura, Estado e governo federal, né? Não tem que ficar brigando, é um trabalho conjunto para salvar vidas. Então, existe já um protocolo para poder fazer essa barreira sanitária. Também nós fizemos, Abílio, a contratação de 60 quartos de hotel, no hotel aqui do AMB, porque se tiver alguém com algum sintoma que foi detectado, ele vai ser levado para esse hotel, e lá tem enfermeiro nosso, tem médico para ficar isolado para fazer a quarentena. Ou seja, compartilhar com vocês que a prefeitura rapidamente agiu para poder minimizar a transmissibilidade, contratou profissionais, montou as barreiras sanitárias, contratou lá o hotel, e a gente está, eu já citei aqui, acho que no começo, com 250 leitos de UTI prontos para entrar em funcionamento em uma semana, caso a gente venha a ter uma terceira onda e seja necessário. Hoje a gente está, Bílio, com 81% dos nossos leitos de UTI ocupados aqui na cidade de São Paulo. Não falta leito para ninguém, mas a gente já está há muito tempo nesse patamar de 80, 81, 79. Foi antes de ontem, caiu para 77, ficamos felizes, aí foi para 81 de novo.
Então, a gente ainda está num patamar muito alto de uso aí dos nossos leitos de UTI, mas a cidade está muito preparada para poder tentar conter a disseminação dessa variante da Índia. Mas precisa tomar cuidado, é uma variante bastante complicada, mas a cidade de São Paulo está preparada. Posso afirmar aqui com muita tranquilidade. A cidade, a sua equipe da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde está preparada para poder enfrentar caso necessário for. Perfeito. Eu estou muito feliz com as suas respostas. Acho que as pessoas que estão nos seguindo online e depois podem assistir toda a sua entrevista no YouTube, eu acho que estão satisfeitas também com as suas respostas. Antes do senhor dar suas palavras finais, para nós podermos terminar, queria lhe falar algumas coisas que eu sinto olhando para você aqui, tá? Olhando nos olhos, que a gente consegue ver no vídeo aqui, é muito próximo. Né? Acredito em você, prefeito. Acredito que você vai fazer um trabalho importante para a nossa cidade, para todos os paulistanos. Tá? Você é jovem, tem muito para isso. Eu acredito que você vai seguir tudo aquilo que o Bruno te deixou. Você vai se desafiar a si próprio, quer dizer, e se puder fazer mais ainda por essa cidade. É um trabalho muito grande, muito sério. Agora, você tem juventude suficiente para fazer esse trabalho. Eu acredito em você, acredito que você vai fazer o seu melhor e nós vamos ficar felizes com o nosso prefeito, que a gente teve a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho melhor. Eu quero deixar para você agora, para você se despedir daqueles que estão nos seguindo, mas com uma mensagem da minha parte, tenho certeza que dos meus seguidores, que nós estamos torcendo por você. Você fazendo o seu melhor, você tendo sucesso. Vai ser um sucesso para todos nós que habitamos nessa cidade. Perfeito. É sua agora, as pessoas. Obrigado, Amílio. Primeiro, de coração, te agradecer muito. É uma honra poder estar aqui compartilhando contigo, né, participando contigo dessa live. Você que é uma pessoa para nós aí, uma referência, um exemplo, e que a gente, não só a cidade de São Paulo, né, o nosso país, deve muito a você e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Falar para as pessoas que estão nos acompanhando, primeiro, de que a gente está na política por amor, por gostar disso, por ter vocação. Eu não consigo ver um padre que não seja um padre se for vocação. Eu tenho a vocação para a política, para cuidar das pessoas, para cuidar da cidade. Tenho experiência, fui vereador 8 anos, montei a minha empresa muito pequenininha e consegui vencer na vida. Tenho uma família maravilhosa, minha esposa Regina, minha filha Maiara, o Ricardinho e a Isabela. A gente vive do trabalho, tem muito orgulho da nossa atividade, de ser pessoas que começaram lá de baixo, que começamos lá de baixo e chegamos, né, aonde Deus permitiu a gente chegar. Eu tenho uma missão bastante séria para tocar, que é substituir aqui fisicamente o prefeito Bruno Covas, que é uma pessoa maravilhosa, que é a nossa inspiração, uma pessoa fantástica, né, que a gente perdeu tão cedo, com 41 anos, mas que deixou exemplos maravilhosos para a gente. Então, é seguir o exemplo do Bruno Covas, de retidão, de austeridade, de muito trabalho, de percepção do que a cidade precisa, tanto para ela avançar a nível tecnológico, tanto para que aqui seja, Abílio, um solo fértil para quem queira empreender. Deixar a cidade com segurança jurídica para quem empreender aqui, com estrutura para que o empreendedor possa aqui colocar sua semente, que ela germine e ele possa colher e assim gerar empregos na cidade. Cuidar dos mais pobres e vulneráveis. É um sentimento verdadeiro do coração. Eu tenho certeza absoluta, e eu posso falar isso para você com muita tranquilidade. Nós vamos concluir esse mandato melhorando a qualidade de vida das pessoas. Eu tenho certeza, pode acreditar. E vou me dedicar ao máximo. Eu vou dar o máximo de mim para poder honrar a memória do Bruno Covas e os votos que as pessoas depositaram no Bruno e em mim quando foram lá na urna votaram, né? Estava lá minha fotinha, a foto do Bruno. Infelizmente, perdemos o Bruno tão cedo, mas a gestão continua e vamos honrar a memória dele. Eu vou me dedicar. Queria agradecer de coração a oportunidade e fica convidado, Abílio, quem quiser vir aqui conhecer, participar com a gente das atividades. Eu tenho certeza que você pode dar muita contribuição, sendo aqui, inclusive, uma pessoa que, com a tua experiência, poder nos orientar. Muito obrigado a todos de coração. Perfeito.
Que lindas palavras, que lindas palavras, muito bonito. Somos torcedores de você. Faça pelo Bruno, que está lá em cima, vai ficar feliz com o teu sucesso, mas faça por você também. Faça por você. Nós seremos muito gratos aqui. Queremos ter, nós paulistanos, temos orgulho do nosso prefeito. Dentro da nossa fé, que Deus te ilumine, tá? Proteja a sua saúde, a sua família. O restante você vai buscar, tá bom? Obrigado. Força. Deus abençoe você. Um abraço. Obrigado, prefeito. Um abração.